Vamos lá, então. Deixa eu só ver onde a gente parou. Então, vamos dar continuação aqui, tá? O nosso encontro passado, onde nós ficamos com a parte de trabalhar agora o DIC, né? Ou o delineamento inteiramente casualizado, com número diferente de repetições. O que a gente viu na aula passada? A gente viu um experimento onde os tratamentos eram trabalhados com número de repetições iguais, tá? Foi isso que a gente viu. Cada tratamento tinha o mesmo número de repetição. E agora, professor, o que vai mudar? O que vai mudar é que nós vamos ter tratamentos com números, como eu estou dizendo, já chamando a atenção aqui, nós vamos ter tratamentos com número diferente de repetições, tá? Esse é o ponto da questão de hoje, tá certo? Então, nesse exemplo, nós temos produção de matéria seca, né? Em toneladas por hectare, de diferentes cultivares de sorgo, pegando um exemplo aqui na área, nas nossas áreas afins, mais aqui dentro da área da professora, mas produção de matéria seca de diferentes cultivares de sorgo, tá? Então, este é o contexto da nossa questão, beleza? Olho para esse quadro, consigo me situar já? Vocês aí é o que tem que me dizer. Olho para esse quadro, já consigo me situar, professora. Estou super confortável. Quando eu olho para esse quadro, preciso entender o quê, gente? Me anotem aí, digam aí. Digam aí. Olhei para esse quadro aqui, preciso identificar quem? As formas de tratamento são diferentes para cada tipo de NK, não sei, tipo, híbrido, variedade, né? Quem? Qual é o nome que a gente chama isso aí? É o indexador de tratamento, professor. Indexador de tratamento, que tem que letra? J. Indexador de tratamento. I, perdão. E indexador de repetição tem qual letra? J. J. Então, identifiquei meus tratamentos, que são quantos? Quantos tratamentos eu tenho aqui? Quantas repetições? 5 tratamentos e 6 repetições. 5 tratamentos e 6 repetições. Eu vou colocar uma exclamação nesses 6 aqui. Olhem bem para o quadro. Vocês têm como garantir 6 repetições em todas as situações aqui? Tem não, professora, porque tem esses traçozinhos aí que tá cortando. Tá incompleto, né? Então, aqui eu tenho 6 repetições com uma exclamação. Eu boto assim para vocês entenderem que aqui tem uma situação diferenciada. Eu tenho 5 tratamentos, ok, tá aqui, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, 4 e 5. Agora, eu não tenho 6 repetições em todos os tratamentos. Eu tenho um tratamento com 6 repetições completas? Tenho. Esse. O 1 tá completa. O 2 tá com 6 repetições completas. O 3 não. O 3 está faltando aqui, ó. O 4 está faltando aqui. Isso tem total implicação nos cálculos, tá? E isso a gente vai entender agora. Como é simples resolver essa questão no DIC. Em outro delineamento, não. No DIC é simples. Por isso que a gente fala que é um delineamento fácil de tratar, né? Não tem, a gente consegue lidar com os contratempos. Mas vamos lá. Entender o que interessa. Qual situação pode ter ocasionado isso? Morte da planta. Demorou um tempo, quando eu estou no campo, tinha morrido algumas plantas, então teve perda. E tantas outras situações que podem levar à perda de informações e experimentos de campo. Ou não, né? Como a gente está no DIC aqui, a gente está numa situação, muito provavelmente, de caso de vegetação, tá? Mas vamos entender, tá bom? O que eu preciso fazer, professora? A questão está pedindo realizar a nova e encontrar o CV. Já sabemos que estamos no DIC, né? No DIC temos um modelo que tem efeitos apenas de tratamento, né? Tem a média, que é constante, tem que lembrar do modelo, né? No modelo tem o quê? Efeitos de tratamento, o Ezinho, que é o resíduo, que são as minhas variação aqui na minha
tabela. Essa tabela, já vocês vão, né, assim, cada vez mais estarem se adequando, se adaptando a trabalhar com ela, já vão montar ela de cara para começar as questões. Então, botei a tabela que representa o DIC. No delineamento que a gente vai ver daqui a pouco, vai aparecer uma outra fonte de variação aqui. Mas, por enquanto, trabalhamos com duas no DIC, tratamento e resíduo, tá? Vamos compreender aqui agora. Coloquei as fontes de variação. Vamos lá. E agora eu quero que vocês entendam algumas pequenas diferenças que tem quando estamos trabalhando número diferente de repetições, tá bom? Primeira coisa, grau de liberdade total, né? O grau de liberdade total, vocês viram na fórmula? Vocês viram a fórmula que tinha grau de liberdade total I vezes J menos 1. Correto? Sim. Quem já está estudando aí, já está fazendo essas questões, já sabe isso até de cabeça, que grau de liberdade total, né? A gente começa trabalhando o grau de liberdade, e eu, como eu falei, comecem sempre pelo total. A fórmula de grau de liberdade total é I vezes J menos 1. Só que nesse caso aqui, a gente vai ter uma outra fórmula, tá? A gente vai ter N menos 1 como grau de liberdade total. N menos 1, professora, e quem é N, né? N vai ser o total de parcelas, que é dado por I vezes J, menos as parcelas perdidas. Anota aí, gente, que se vocês me perguntam tanto depois, N é igual a I vezes J menos as parcelas perdidas. N é igual a I vezes J menos as parcelas perdidas. Anotaram, né? Porque é certo, pergunta depois, professora, quem é N? Como é que acha aquele N da fórmula do grau de liberdade total? Então, já estou me antecipando. N é igual a I vezes J menos o número de parcelas perdidas. Então, na questão, eu vejo que eu tenho 5 tratamentos e 6 repetições. Então, seria, né, aqui 5 vezes 6. Só que não tenho esses 6 na íntegra. Eu tenho que trabalhar também com as perdidas. Isso vai dar um valor de N igual a quanto? 30 menos 3 igual a 27. Certo? Tá aqui. Quando eu vou para o grau de liberdade total, eu faço 27 menos 1 igual a 26. Então, o meu grau de liberdade total nessa questão vai ser 26 por esse motivo. Acompanharam o raciocínio? Sim, né? É mesmo que é 26? Gente, vocês têm 3 porque é menos 1, né? Entendi. Tem a fórmula. Qual é a fórmula de grau de liberdade total? I vezes J menos 1, né? No DIC, todos os delineamentos, na verdade. Grau de liberdade total, cadê? Que vocês viram lá na aula passada, né? Vocês sabem que grau de liberdade total é I vezes J menos 1. Tá aqui a fórmula de grau de liberdade total. Agora, com parcela perdida, vai ser N menos 1. Essa é a fórmula de grau de liberdade total agora com parcela perdida. N menos 1. Quem é N agora? N vai ser o I vezes J menos as minhas parcelas perdidas. Esse menos 1 aqui é da fórmula de grau de liberdade total, fica lá. Eu vou tratar do N separado. N é I vezes J menos parcela perdida. Certo? E esse menos 1 vai para onde, professora? Oi? Esse menos 1, ele continua na fórmula. Ele vai para onde? Não vai para lugar nenhum, ele fica na fórmula, Vina. Você vai pegar o valor de N e jogar menos 1. Entendeu? Menos parcela Entendi. perdida. Depois que tiver resolvido, no resultado final, diminui menos 1. É isso? A fórmula é N menos 1. Ou seja, você precisa descobrir quem é N e jogar para a fórmula. A fórmula, a grau de liberdade total agora é N menos 1.
Quem é N, eu vou fazer no canto. Quem é N, trazer para a fórmula. N é 27. 27 menos 1, 26. Melhorou? Foi isso que eu perguntei, se era assim, professora. Obrigado. É desse jeito. Aqui, ó, gente. A fórmula é essa. Vocês precisam recordar quem é a fórmula. Certo? A fórmula é I vezes J menos 1. Mudou. Agora é N menos 1. A interrogação que tem aqui é o N. O N, vocês já sabem que por ter parcela perdida, né? Cadê? Onde é que estamos? Parcela perdida, que são essas três, tá? Quando a gente já tem uma bagagem, já tem um tempo, a gente olha aqui e já sabe. Era para ter 30 observações. Perdi 3, já sei que N é 27. Mas vocês têm que fazer bonitinho na fórmula, tá? Com o passar do tempo, ó, olhei aqui, tem 5 vezes 6, 30. Menos 3 que aparece aqui perdida. 27. Se tivesse 5 perdidas, ia ser 25. Se tivesse 6 parcelas perdidas, ia ser 24. N ia ser 24. Aí quando eu jogasse lá, 24 menos 1, 23. É isso. Beleza? Aprendam a linguagem. Não é faltando um número. Tem parcela perdida. É a linguagem, gente. Eu quero que vocês se familiarizem. Aqui está faltando um número, por quê? Porque tem parcela perdida. Certo? Isso aqui, cada um disso aqui é um valor observado de uma parcela. Então, tem parcela perdida. Quando a gente trabalha com parcela perdida, a gente trabalha com número de repetições diferente. Número de repetições diferente, vai ter fórmula diferente. N menos 1. Certo? Vamos lá. Então, N menos 1 está aqui, já encontramos 26. Por que 26, professora? Por causa do menos 1 da fórmula do grau de liberdade total. 27 menos 1 igual a 26, tá? Aí, seguindo, queria dar um zoom aqui, mas pareceu que foi um risco. Seguindo, grau de liberdade do tratamento, vai mudar? Não. Vocês já viram, já tem essa fórmula, que é I menos 1, que dá 4, certo? E o do resíduo é 1 menos o outro. Se quiser jogar na fórmula, total menos tratamento, que dá 26 menos 4 igual a 22. Está aqui. Grau de liberdade total, 26. Grau de liberdade de tratamento, 4, porque 5 tratamentos menos 1 dá 4. E 22 o resíduo, porque é 26 menos 4, ou como está aqui na fórmula, ó. Grau de liberdade do resíduo é o grau de liberdade total menos grau de liberdade de tratamento. Beleza? Diga isso, tudo beleza? Vamos lá. Agora vamos começar a desvendar as diferenças de fato, né, que tem nessa questão. Agora aqui, sim, tá? Soma de quadrado total é o nosso próximo passo na tabela para encontrar, né, no quadro de ANOVA. Soma de quadrado total, vocês já estão fazendo as questões, já sabem. É o soma de quadrado de todos os totais observados, né, ou de todos os valores observados, melhor dizendo. A fórmula de soma de quadrado total é o somatório de y e j ao quadrado. E agora, professora, eu uso como? Y e j, eu uso como? Quando vocês lançarem na calculadora, porque vocês já sabem que essa primeira etapa, vocês têm que lançar todos os valores na calculadora. Vocês acham que vai aparecer lá n igual a 27 ou n igual a 30? Quantos valores observados vão aparecer? 27, né? 27, porque lançou 27 valores. Não tem 30, está faltando 3. Então, essa conta aqui não tem como dar errada, porque vocês só vão lançar 27 valores. Se aparecer 30, tá errado. De onde saiu esses outros 3 se foi perdida a parcela? Certo? Então, o somatório de y e j ao quadrado, que vocês já sabem fazer na calculadora, vai ser referente aos 27 valores. Então, aqui não precisa mudar, porque a calculadora já se encarrega de mostrar se tiver erro. Tá tudo certo. São 27 observações que vão ser lançadas na calculadora para chegar a y e j ao quadrado. Beleza? Sim ou não? Então essa parte aí é tudo igual, né? É tudo igual. Tá bom. Aqui é tudo igual.
O que é que vai mudar? Aqui embaixo vai ser o quê? Agora na correção, quadrado de novo da soma, mesmo esquema da outra questão, no numerador. E embaixo, a alteração que a gente tem de N. Vai ficar 26, professora? Aí, onde é que se erra nessa questão? Chega aqui embaixo, vai no automático e bota 30. Mas não é. N é quanto, gente? Tem alguém perguntando se é 26. Quanto é N? 27. N é 27. Aí botou 26 ou botou 30, errou a questão toda. Certo? N é 27. Quem foi 26 foi grau de liberdade total, porque foi N menos 1. N é 27. Certo? Porque I vezes J menos a parcela perdida. Jogou 27 aqui, vai chegar tranquilamente no resultado da soma de quadrado total. Certo? Tratamento. O que é que vai mudar, professora? Vamos entender qual a diferença que tem nessa situação para tratamento. Um pouco mais de atenção. Depois que faz isso, antes de ir para tratamento, vocês aprenderam naquele vídeo, já faz quem, gente? A média. A Amanda está afinada. Depois que faz a soma de quadrado e o quadrado da soma, antes de apagar tudo da calculadora para fazer o tratamento, faz quem? Além de Amanda e todo mundo entendendo que faz logo a média? Sim. Sim, né? Importante saber que todos estejam entendendo. Então, antes de chegar aqui na soma de quadrado do tratamento, ó, vocês vão fazer essa continha. Vou deixar para vocês, né? Acho que o melhor a gente cuidar no tempo da aula para ver os conteúdos e vocês refazem as questões, refazerem as questões. Depois eu acho muito interessante. Está aqui já, ó, o valor que vocês vão ter que encontrar do somatório do quadrado total, que é 708,263, tá? Esse é o valor de soma de quadrado total. Antes de chegar na soma de quadrado tratamento, a Amanda acabou de dizer, e eu concordo, que vocês têm que fazer o quê? Tirar a média, né? Fazer a média com todos os valores observados. Vai lá, normal, com os 27 valores, e vai fazer a média dos 27. Certo? Guarda a média, né? Faz a média, guarda a média, o valor da média para usar onde? No CV depois, no final. Senão vai ter que lançar tudo de novo. Terminei de fazer a média, agora eu vou fazer o quê? Apagar tudo para lançar agora os valores de quem? Da soma dos tratamentos. Lembram disso? Agora a gente vai pegar a soma do tratamento 1, a soma do tratamento 2, a soma do tratamento 3, a soma do tratamento 4 e a soma do tratamento 5 para lançar na calculadora e encontrar a soma de quadrado total. Tratamento, desculpem. Então, encontramos a soma de quadrado total e para encontrar a soma de quadrado tratamento, eu preciso apagar tudo e só lançar os 5 totais de tratamento. Certo? Não era assim que vocês faziam lá? Era, né? Na outra situação. Aqui agora, do mesmo jeito, professora? Não. Guardou o valor da correção, né? Também outra coisa que a gente guarda, ó, correção, tá aqui. Vocês sabem que isso aí é um valor que vocês vão usar embaixo de novo. Mas aqui está o diferencial dessa questão. Percebam, vocês têm soma de quadrado de tratamento, onde os tratamentos têm repetições diferentes. Qual é a fórmula de soma de quadrado de tratamento? A gente pega e evidencia, né, quem? O I. Então, o somatório de I ao quadrado, que são os tratamentos, dividido pelo número de repetição. Correto? A primeira parte da soma de quadrado de tratamento é soma de quadrado de y, né? Tratamento em evidência, porque eu quero agora descobrir o soma do quadrado de tratamento, dividido pelo número de repetição, que aqui embaixo é J. Por que eu botei esses dois tracinhos aqui nesse J? Para alertar que aqui agora eu não tenho um número de repetição igual para todos os tratamentos. Ou seja, eu vou ter agora que trabalhar somando
os tratamentos e dividindo pelo número, seu referido número de repetições. Entenderam? Então, eu vou pegar o total do tratamento 1. É J, é porque minha letra mesmo que é terrível. É J, viu, Amanda? Isso aqui é IJ. I em cima e J embaixo, viu? I em cima e J embaixo. Isso aqui é um J. Todo mundo entendeu, Amanda? I em cima, J embaixo. Então, o grande lance está aqui. Eu tenho o I em cima, que é número de tratamento. Então, eu tenho soma de YI, que é soma de tratamentos, ao quadrado. Como que eu vou tratar isso? Se eu tenho tratamentos com número de repetições diferentes, né? Já é um ponto que vai mudar o cenário. Então, eu tenho que fazer, nessa situação de parcela perdida, o somatório do tratamento 1 dividido pela repetição 1, o somatório do tratamento 2 dividido pela repetição do tratamento 2, o somatório do tratamento 3 dividido pela repetição do tratamento 3, o somatório do tratamento 4 dividido pela repetição do tratamento 4, o somatório do tratamento 5 dividido pela repetição do tratamento 5. Certo? Por quê? Porque agora cada tratamento, além de ter o seu somatório, tem um número de repetição diferente. Então, se eu lançar na calculadora, como eu fiz no outro, vai dar valor errado. Porque ali, a gente joga direto na calculadora a soma do quadrado do tratamento, sai dividindo ali pelo número de repetição e pega de modo geral. Aqui não, aqui eu tenho um número de repetição para cada tratamento praticamente. Certo? Então, muito simples. Quanto foi que deu aqui o tratamento 1? 10,3 mais 11,6, na calculadora mesmo, na mão grande. 11,7 mais 11,4 mais 11,2 mais 11,2. 6 repetições no tratamento 1, porque não teve perda de parcela no tratamento 1. Tá tudo ok. Beleza. Quando eu somo isso, dá 67,4. Venho aqui e boto 67,4 ao quadrado, dividido por J, que nesse caso é 6. No tratamento 2, eu vou somar normal, ó, mais, vou fazer separado. Quanto é que deu o tratamento 2? 62,8. Também no tratamento 2, o número de repetições se manteve igual, deu 6, né? Não teve perda de parcela. Tá, beleza. Então, o tratamento 2, 62,8 dividido por 6. Agora, vamos seguir somando. No tratamento 3, a coisa já mudou. Eu tenho somente 4 valores de tratamento para ser somado, certo? Então, T3 deu 39,9, dividido por quantas repetições? Continua 6? Não, mudou para 4, porque 2 parcelas se perderam. Certo? Então, eu saio de 6 para 4. O 4 aconteceu o quê? Oi. Não, já entendi, obrigado. Pode falar, William. Eu ia perguntar se os sinais que estão ficando aí entre os parênteses é mais ou é menos. É mais, é somatório mesmo. Tá? Ok. Então, aqui lembra, filha, aqui é soma de quadrado, tá? Aqui é soma de quadrado. Então, a gente vai fazer soma, beleza? Aqui é soma de quadrado. Na questão quando a gente tem repetição, que não é a mesma situação de hoje, né? Que não muda o número de repetição, a gente faz a soma lançando tudo na calculadora. Aqui a gente está fazendo soma do mesmo jeito, só que na mão, porque eu tenho parcela perdida, eu vou ter um trabalho a mais. Deu para entender, William? Sim, professora. Então, vamos lá. Tratamento 4. Como é que eu faço aqui agora, professora? Eu tenho quantos para somar? Defeito tratamento. 1, 2, 3, 4, 5. Que deu quanto? 105. Botei 105 ao quadrado e vou dividir por quanto? 5, porque está faltando uma parcelinha aqui. Então, divido por 5. E no caso do tratamento 5, eu tenho os 6 valores para serem somados. Somei bem bonitinho. Tratamento 5 deu 125,5. Está aqui, eu boto ao quadrado
e divido por 6, porque nesse caso não teve parcela perdida. Faça essa continha bem bonitinha na calculadora, como vocês sabem fazer na mão, papapá, somou, subtraído o número da correção, que eu já tinha, ó, vou botar de amarelo aqui, ó. Lembrem que esse número daqui, cadê? Marca texto. Lembrem que esse número daqui, ó, correção é igual a esse. Todo mundo tá lembrando isso, não muda. Então, mudou a primeira parte, né, da soma de quadrado e tratamento, que eu faço dessa forma, mas a correção é a mesma. Subtrair da correção e vou encontrar como valor de soma de quadrado do tratamento, esse valor aqui, 698,78. Tranquilo e calmo, gente? Sossegado demais, né? Sim ou não? Sim. Todo mundo, se está todo mundo concordando com o William, vou tocando o barco. Então, soma de quadrado do tratamento, já temos aqui total e do tratamento. Achamos agora 708, 698. Certo? O resíduo eu faço como? Total menos tratamento, acha esse valor aqui do meio. Certo? Tá ali o valor de soma de quadrado resíduo, 9,5025. Tá bom? Aí agora, gente, quadrado médio. Mamão com açúcar, né? Enjoativo deve ser terrível, mas é assim que o povo fala no ditado. Mamão com açúcar. Então, quadrado médio, por que eu tô dizendo que é mamão com açúcar? Porque eu pego e divido o quê? SQ por GL, não é assim? Ó. Quadrado médio do resíduo é soma de quadrado do resíduo sobre grau de verdade do resíduo. Não é isso que a gente faz? Tratamento. Quadrado é tratamento. Soma de quadrado tratamento sobre grau de verdade tratamento. Muito sossegadinho, ó. Divide um pelo outro, ó. Um pelo outro, um pelo outro, um pelo outro e acha esses valores. Tranquilo demais. Quem está estudando aí, já está fazendo as questões, está achando isso, ó. Maravilha. Tranquilo? Olha aí. Apareceu nossos resultados de quadrado médio de tratamento e quadrado médio de resíduo. Para que eu quero, professora? Quadrado médio de resíduo, quadrado médio de tratamento. A galera que está estudando já está fera. Já sabe, ora, professora, para quê? Para achar o F calculado e responder minhas hipóteses, né? Que a gente nem levantou hipóteses, cometemos um gafe aqui, não foi? Não rolamos as nossas hipóteses antes de ir para a questão. Fomos ávidos para a questão. Mas tudo bem, vamos lá. F calculado. Como é que a gente encontra aqui para poder chegar à decisão da nossa questão? Quadrado médio tratamento sobre quadrado médio resíduo. Certo? Eu acho um F calculado. Deixa eu ver se eu botei aqui. Valor de 404. F calculado foi 404,46. Eu vou comparar com quem agora? Com os Fs tabelados. Utilizando quem? O grau de verdade de tratamento, não é isso? E o do resíduo, tá certo? Isso aí você já tem um fera, né? Comparei na tabela, 404,46 foi maior do que o valor tabelado, a 1%, rejeitei H0. 404 foi maior do que o tabelado, também a 5%, rejeitei H0. Quer dizer que tem diferença ou não entre os tratamentos? Se eu rejeitei H0, existe ou não diferença? Entre as cultivares. Existe, professora. Existe diferença. Gente, tem uma coisa que eu não falei com vocês na aula passada, que eu preciso chamar a atenção de vocês. Tá bom? Por que tem esses asteriscos aqui, vocês acham? Vocês já viram isso em alguma tabela de artigo, algum material que vocês estavam estudando, esse pessoal que está fazendo revisão aí? Talvez em revisão não, porque não tem resultado, mas quem tem... professora, que desse resultado aí mais com ressalva, alguma coisa? Esse resultado é o quê? Teve esse resultado 174,690, aí tem esses dois asteriscos, que significa ressalva, né?
Ressalva? Ressalva. Isso aqui, Domingos, quer dizer significância, é o símbolo de significância, certo? Quando a gente diz que não deu significativo, aqui não seria esses dois asteriscos. Se fosse não significativo, aqui apareceria para vocês, ó, NS, de não significativo, certo? Aparece esse significativo em cima do quadrado médio de tratamento, por quê? Quem é que eu estou vendo se é significativo ou não? Os tratamentos. Quadrado médio é sobre o que a gente já viu? Variância. Então, onde está a variância dos tratamentos? No quadrado médio de tratamento. Por isso que não aparece o asterisco em cima do resíduo, nem em cima do F, nem em cima do SQ. O asterisco quer dizer significativo. Como foi significativo a 5% e 1%, tá os dois asteriscos. Se fosse não significativo, iria aparecer NS. Eu só estou falando, atenção, eu vou cobrar isso de vocês? Não, eu só quero que vocês entendam que quando a gente vê, às vezes, em artigo, aparece esses asteriscos. É importante que vocês se familiarizem com isso, tá? Tanto vocês podem responder dizendo que existe diferença, como vocês podem complementar, não pode deixar de ter essa conclusão. Tem que concluir se existe ou não diferença, tá? E vocês podem complementar colocando esses dois asteriscos aqui, ou um, né? Se for a 1% ou a 5%, como foi pedido na questão. Colocando o asterisco quer dizer que a gente olha já e vê que tem significância, tá? Que foi significativo, senão ia ser NS. Só um detalhe, tá bom? Quadrado médio resíduo, desculpa, coeficiente de variação, já sabe, muito simples para encontrar, né? Pega o quadrado médio resíduo, divide pela média e multiplica por 100. Nem sei se eu botei esse valor aqui, acho que não. Mas é muito simples também, vocês já sabem, né? Quem é o quadrado médio resíduo? 0,4319. A raiz disso, divide pela média e multiplica por 100. Aplicação direta de fórmula. Agora vamos nós aqui, aperta o cinto de segurança e vamos para o delineamento em blocos casualizados, tá bom? Respirando e entrando em outro, quem quiser fazer um alongamentozinho aí no braço, na perna. Vamos nós. Aqui agora nós vamos tratar dos delineamentos, ou do delineamento em blocos casualizados, nosso famoso, querido e conhecido DBC, tá bom? Vocês viram o DIC em duas situações e agora vocês vão ver o DBC, tá bom? Como que funciona o DBC? O delineamento em blocos casualizados, que a gente vai tratar agora das importâncias desse delineamento, né, de forma introdutória, né? O que é já importante falar para vocês de cara sobre esse delineamento, né, sobre o DBC? Sempre que não houver homogeneidade nas condições experimentais, vocês devem utilizar o terceiro princípio que a gente falou que no DIC não usa. O DIC vocês só usaram o quê? Repetição, casualização. Tava tudo bem. Por quê? Porque vocês estavam trabalhando em condições homogêneas, né? Laboratório, casa de vegetação. O DIC se dá geralmente nessas circunstâncias, onde a gente tem controle da situação, que geralmente como eu disse a vocês, uma BOD dentro, né, do laboratório e tudo mais. Agora, no DBC, nós vamos trabalhar mais com realidades de campo. Então, agora, a gente precisa usar o terceiro princípio, que é o controle local. Então, não usamos, até aqui no DIC, só usamos repetição e casualização, e agora vai entrar o controle local. Por quê, professora? Porque situações onde não existem, né, homogeneidade das condições experimentais, como geralmente na maioria das condições de campo, nós temos a obrigação de utilizar o terceiro princípio, que é o princípio de controle local. E agora a gente vai ver bem certinho como funciona, né, o uso desse terceiro princípio, que é o controle local, dentro dos delineamentos conhecido como DBC, tá bom? Quando eu digo que a gente não tem condições de homogeneidade, é a mesma coisa a gente dizer que a gente vai ter condição de heterogeneidade, né? O contrário.
Ou a gente tem condição de homogeneidade ou a gente tem condição de heterogeneidade. Então, aqui a gente vai ter condição de heterogeneidade, na maioria das condições de campo, né? As condições experimentais em campo, que são as condições que a gente precisa utilizar o DBC, tá bom? Então, quando eu tenho condições de heterogeneidade, eu vou dividir a minha grande área, né, a gente diz assim, em unidades menores, que são os blocos. A gente chama de blocar, tá bom? Então, eu vou pegar uma área de campo grande e blocar, dividir em áreas menores ou subdividir em áreas menores, que são os blocos. Por isso que a gente fala de DBC. Gente, eu vou pegar uma aguinha, meu copo tá vazio, volto agorinha, tá? 2 segundos. Seu microfone.
Estão me ouvindo? Sim, Sim. agora sim. Então, seguindo o que a gente tem que prestar atenção aqui, que a gente tem de diferente dentro do DBC, quando comparado ao DIC, tá? Então, primeiro a gente vai ter o controle local, que não tinha no DIC, e controle local é sinônimo de dizer que a gente vai precisar construir blocos para alocar os nossos tratamentos, tá bom? Por isso que a gente usa esse termo blocar, né? Nossa condição experimental, área experimental. Então, quais são os fatores de heterogeneidade conhecidos nas nossas áreas afins? Né? Se a gente está falando de plantas, a gente pode ter idade da planta, né? Plantas de idade diferente, de anos diferente. Isso pode ser uma condição a ser necessário controlar, porque pode interferir nos meus tratamentos. Tudo que a gente busca de controle, né? A gente tem que entender que é para não interferir nos efeitos do tratamento. É muito importante entender isso, tá? Então, se eu falo de controle, é porque eu quero trabalhar o que eu tenho que não é efeito de tratamento, de modo a não mascarar os efeitos dos meus tratamentos, certo? Então, se a idade da planta pode ser um fator, né? Se eu tenho planta que eu trago mudas florestais, por exemplo, que trabalha na área de florestal, e eu tenho muda de 10 anos atrás, muda de 2 anos atrás, muda de 5 anos atrás, muda de 20 anos atrás. Isso tem implicação pode ter implicação nos meus resultados. Eu não posso pegar essas mudas de idade diferente, colocar os tratamentos como se elas não tivessem a situação de ter anos diferentes, de ter idade diferente. Entende? Então, isso é uma situação de heterogeneidade que eu preciso tentar controlar por meio do controle local. Como que eu faço isso? Construindo blocos, colocando só planta de uma idade em um bloco, planta de outra idade em outro bloco, planta de outra idade em outro bloco. No geral, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Controle local é sobre isso. É pegar uma situação de heterogeneidade e tentar levar à homogeneidade. Então, dentro de situações de plantas, eu posso encontrar a idade da planta, a variedade, né? Que é a mesma coisa dizer os tipos de cultivares diferentes, o estágio de desenvolvimento diferente, né? Plantas com estágio de desenvolvimento diferente, que podem ter implicação. Eu preciso colocar todo mundo no mesmo patamar, tratos culturais, preciso dar os mesmos tratos culturais, então, ter essa certeza antes de alocar os meus tratamentos, as minhas parcelas, ou na minha condição experimental. Em animais também eu posso ter idade variando, o sexo variando, a raça variando, o estágio fisiológico variando, o ano de nascimento variando, a época, o tipo. Tudo isso pode ser uma condição de heterogeneidade que pode ou não interferir nos tratamentos. Sim, né? Então, vocês podem ter diversas situações que estão heterogêneas, né? Seja a raça, ou a idade, ou o sexo, que vocês podem precisar blocar para controlar antes mesmo de aplicar os tratamentos. É sobre isso, tá bom? Então, outras condições experimentais que podem aparecer, gaiola, né? Eu posso, na área de vocês, principalmente, precisar utilizar uma baia. Eu tenho que garantir as condições, mesmo dentro da baia, igual, né? Para que eu consiga garantir os meus tratamentos, os efeitos dos meus tratamentos. A gente pode ter uma variação dentro de uma maternidade, por exemplo, né? Imagina aí a maternidade na área de vocês. É a mesma coisa de eu dizer lá na BOD. Tem lugar que tem maior luminosidade, tem lugar que tem menor. Por isso que a gente trabalha com os blocos, para controlar essas situações, né? Que são macro e a gente precisa do controle minimamente, porque não se tem controle absoluto, para garantir o máximo de efeito do tratamento e não de outra situação adversa. Vamos pegar uma outra situação aqui que está relacionada à área mais, né? Pegando as nossas áreas afins, está mais relacionado com a área de agricultura, né? Se eu tenho uma Volta um situação... pouquinho o slide, professora. Oi? Volta o slide aí. Posso passar? Obrigada, pode passar.
se eu tenho uma situação de heterogeneidade que está relacionado, por exemplo, com o fator gradiente de fertilidade do solo, né? A gente já falou até sobre isso. Quando a gente trabalha, né, com grandes áreas, né, pessoal, nós aqui nas nossas áreas afins, na agropecuária de modo geral, a gente está trabalhando com a grande área, na minha área principalmente, nós precisamos ter um conhecimento máximo daquela área, né? Seja com uso de drone, com uso de análise de solo, fazer o máximo para mapear o que tiver de informação daquela grande área que eu estou trabalhando. Não é assim que a gente faz? Né? Você não vai pegar e colocar os animais lá na veterinária, na área de vocês, se você não tem conhecimento nenhum daquela área, né? Precisa ter uma ideia de onde está trabalhando. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a ter como eu estou dizendo, um mapeamento do ambiente experimental que a gente está trabalhando. Então, vamos pensar que é aí que entra o controle local. A partir do momento que eu conheço essas realidades, eu vou trabalhar tentando controlar o que eu posso antes de começar o meu experimento em si, né? A gente vai trabalhar antes de trazer os tratamentos, que é o fator do meu estudo. Então, vamos pensar aqui que a gente tem, né, como fator de gradiente, como fator a ser controlado, que foi descoberto depois de um mapeamento todo de uma área, o gradiente de fertilidade do solo. Foi descoberto, saiu uma análise de solo, um mapa de fertilidade, que mostra que nessa área tem, né, essa área experimental, que é uma área experimental hipotética, ficou evidente que nessas 25 parcelas que eu já dividi, né, para trabalhar no experimento, eu tenho, mostrando no mapa, um tom mais escuro, que indica maior fertilidade do solo. Então, existe um maior gradiente de fertilidade nessa área, né, nesse canto, vamos assim dizer, mais escuro, e uma área que é menos fértil, tem a menor fertilidade do solo. Então, como a gente observa isso aqui nesse mapa, pegando um exemplo, né, fictício, a gente observa que existe um gradiente de fertilidade do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. Daqui para cá, a gente tem um grande gradiente de fertilidade. O que eu posso fazer, professora? Basta pegar agora meus tratamentos e casualizar aqui, normal, que vai dar tudo certo? Vocês acham? Basta pegar aqui e usar o princípio de repetição, de casualização, tá tudo beleza? Sim ou não? Eu acho que vai ter que ter como é que eu digo, alguma diferença, porque pelo jeito, quanto mais à direita, mais fértil é, pelo que eu entendi. É isso, professor? É isso. Então, qual é essa diferença que vai ter que Felipe está falando? Os blocos. Até agora no DIC não se falou em bloco, não existe bloco, é outro delineamento. Era outro delineamento em que bastava pegar agora, se eu tivesse 5 tratamentos aqui, A, B, C, D e E, se eu tivesse esses 5 tratamentos, bastava botar A aqui, outro A aqui, outro A aqui, outro A aqui, outro A aqui, um B aqui, depois do sorteio, né? Um B aqui, um B aqui, um B aqui, outro B aqui. Bastava fazer isso. Ok. Então, bastava fazer isso. Agora, isso aqui quer dizer o quê? Um C aqui, um C aqui, um C aqui, um C aqui, um C aqui. Isso aqui é o princípio de quê? Casualização e repetição, né? Eu estou repetindo As e estou casualizando As. Estou repetindo B e estou casualizando B. Tem 2 princípios aqui, mas isso atende o DBC? Não. Esses 2 princípios somente atende o DBC, sim ou não? Eu falei 3 slides aqui em vão, vocês entenderam ou não? 2 princípios apenas atende o DBC, sim ou não? Não, professora. Não atende. Vocês participem, me façam entender que vocês estão entendendo. Não atende. Precisa de que princípio para atender o DBC? Controle local.
Então, aqui, desse jeito que eu fiz, seria um DIC em uma condição errada. Ia dar resultados adequados ou resultados errados, equivocados? Resultados errados. Resultados equivocados. Você ia pegar uma situação que tem uma heterogeneidade garantida, porque mostrou no mapa de fertilidade, você tem uma condição de heterogeneidade e vai colocar um DIC. Você está fazendo tudo errado. Vai errar tudinho. Prepara mais 2 anos se for um mestrado, mais 1 ano se for um TCC, mais 4 anos se for um doutorado. Tá? Então, se eu pego uma situação de heterogeneidade, conduzo no DIC, fiz besteira grande. Certo? Então, tem comprovado na situação de heterogeneidade, eu tenho que entrar com quem? Blocos, para fazer o controle local na área experimental, né? Eu tenho que blocar essa área. Construir blocos. Vamos entender como é que se constrói blocos. O que é importante saber para não mascarar, ó? O que a gente busca? Se eu botasse aqui, ó, o repetição e casualização, esses 2 princípios, eu posso favorecer um tratamento e desfavorecer outro. Vou estar fazendo coisa errada. E com isso eu vou fazer o quê? Mascarar os efeitos dos tratamentos. A gente quer o tempo inteiro na experimentação fugir disso. O povo aqui no Piauí tem um negócio que fala assim, fuja. A moça que me ajuda aqui em casa, ela fala, fuja, dona Diana. Então, fuja. Aqui é a mesma coisa, fugir de situações que possam levar a mascarar os efeitos dos tratamentos, tá? Aqui vocês têm que fugir na experimentação sempre desse tipo de situação. Então, seguindo o raciocínio, como essa história de construir blocos, professora? A história de construir blocos é buscar a homogeneidade dentro do bloco. Ou seja, se eu colocar todos os meus tratamentos aqui na mesma condição, onde o gradiente está de maior fertilidade, tá tudo bem. Se eu colocar todos os meus tratamentos na condição que tem menor fertilidade, tá tudo bem. Como assim, professora? A homogeneidade tem que ser dentro do bloco. Entre os blocos, não importa. É assim que rege o princípio do DBC. Toda homogeneidade máxima tem que estar dentro de um bloco. Aqui eu posso botar A, C, B, D, E. Tá todo mundo aqui dentro da mesma condição. Casualizei dentro do bloco, colocando aqui todo mundo no mesmo patamar. Casualizei dentro do bloco. Agora que eu tenho outro bloco, posso casualizar B, C, D, E, A. Posso casualizar, todo mundo aqui dentro está na mesma condição. Então, no DBC, a homogeneidade tem que ser dentro do bloco. Certo? E assim eu posso vir casualizando, fazendo com que eu tenha blocos com o máximo de homogeneidade dentro dos blocos. Entre os blocos, não tem problema. Certo? Então, qual o recomendado no DBC, professora? Subdividir as minhas parcelas. Tá bom, Felipe. Subdividir as minhas parcelas em unidades menores, que chamamos de blocos. Construir blocos para acomodar quem? Os tratamentos. Preciso, antes de acomodar meus tratamentos, me certificar das condições e só casualizar agora. Por que é que dizem que o DIC é mais simples? Por que é que dizem que o DIC é menos complexo? É mais tranquilo? Porque o DIC sorteou, casualizou, tá beleza. Repetiu, casualizou, tá tudo certo. O DBC, eu preciso ter todo esse trabalho de base, de encontrar a heterogeneidade e blocar. Só posso alocar os tratamentos, não basta repetir e casualizar. Eu tenho que repetir, casualizar dentro do bloco. Beleza? Então, temos aqui como recomendação principal o princípio do controle local. Por quê? Porque quando eu lanço mão do controle local, eu mantenho condições homogêneas. Vou marcar aqui de amarelo, de marca-texto, condições homogêneas aonde
dentro foi roxo. Dentro do bloco. Condição homogênea dentro do bloco. Tá certo? Então, como eu acabei de falar, aqui, ó, é dentro do bloco que vai estar essa homogeneidade, tá bom? Dentro do bloco. Seguindo, eu vou ter como recomendação aqui, dividir uma grande área, como já falei, em pequena, fazer a casualização acaso dentro do bloco, sorteio os tratamentos em condição de homogeneidade. Onde está essa condição de homogeneidade? Dentro do bloco. Todo mundo no mesmo barco no bloco, certo? Então, gente, a gente diz que o DBC é diferente e um pouquinho mais complexo também em relação ao DIC, porque ele restringe, ó, a casualização. Como é feita a casualização no DIC? Inteiramente casualizado. Não importa, eu posso fazer o sorteio e casualizar ali, como eu disse a vocês. Se eu fosse fazer só um DIC ali, só ia sortear, casualizar. Não preciso me preocupar em dividir em áreas menores, fazer blocos, blocar. Quando eu faço isso, eu estou no DBC e estou com uma restrição na minha casualização. Então, a gente diz que o DBC é responsável por restringir mais a casualização, né? Restringe a casualização, me fazendo ter que colocar os tratamentos dentro do bloco. Beleza? Vamos tocar. Então, aqui no DBC, se a gente vai falar de eficiência, a gente tem que pensar no quê? Para pensar na eficiência? Homogeneidade das parcelas de cada bloco. Então, tem que estar dentro do bloco homogeneidade para ter eficiência. Então, o DBC permite haver diferenças bem acentuadas das condições experimentais de um bloco para o outro. Prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora. Eu posso, no DBC, ter um bloco no CPCE e o outro bloco lá na fazenda experimental. Vocês estão entendendo? Eu posso construir blocos em locais, inclusive, diferentes. Para você ver tamanho controle dentro do bloco. Não importa as condições. Se eu estou com um bloco no CPCE e o outro eu tive que construir lá na fazenda. Tá? Eu posso construir perfeitamente o meu bloco. Se eu tenho 5 blocos, só devo botar 3 aqui, vou botar mais 2 lá e não tem problema. Importante eu garantir a homogeneidade dentro dos meus blocos CPCE e dentro dos meus blocos lá na fazenda. Certo? Então, este é um grande lance de quando a gente trabalha com o DBC. Permite haver diferença bem acentuada das condições experimentais de um bloco para outro. Tá bom? Então, no campo, é recomendável que os blocos se apresentem de forma quadrada. Mas isso é uma regra, professora? Não é, tá? A gente pode ter bloco de forma quadrada e pode ter bloco de outras formas, tá bom? Retangular ou irregular. O mais importante é o quê? Garantir a homogeneidade das parcelas no bloco. Certo? Olha aí como pode aparecer meus blocos. 4 tratamentos dispostos em blocos em formatos diferentes. Então, a forma não tem regra. O que é que vai ser peso aqui ou importante? O que vai fazer o grande diferencial é o objetivo do meu controle, né? Se eu estou trabalhando numa situação de declividade, eu tenho é que fugir da situação de declividade, garantindo, né, dentro do bloco o controle daquela situação que pode atrapalhar os meus tratamentos. Então, eu garanto ali dentro do bloco o controle da declividade, colocando todos na mesma situação. Certo? Se eu estou trabalhando com fertilidade, como a gente viu agora, eu vou garantir. Não importa que meu bloco teve que ficar assim, mas o importante é que eu garanti que todo mundo aqui dentro está na mesma situação.
Não importa se meu bloco ficou assim, o importante é garantir que todo mundo aqui dentro está na mesma situação de homogeneidade. Beleza? Que vale condição homogênea dentro do bloco. Olha o bloco aí, olha um experimento aí, gente. Um croquis que consta de 22 tratamentos, 30 blocos. Tá? Então, esse aqui é um teste de progênios de mogno na Fazenda Morada do Burguel. Acho que eu já mostrei isso aqui para vocês. Tá? Na nossa área, no meu caso, que eu trabalho com a parte de melhoramento genético, a gente trabalha muito como eu já comentei também com vocês, como foi na minha tese, com material que é um material de seleção, né? No meu caso, foi seleção de progênios, né? Então, vinha material genético de todos os lugares, né? Do Nordeste, por exemplo. Então, é muito difícil você limitar o tratamento se você está justamente querendo selecionar matrizes. 22 tratamentos quer dizer que eu tenho 22 matrizes para estudar e tentar selecionar as melhores. Certo? Então, na área de genética, a gente tem outras áreas que o ideal não é trabalhar nesse cenário aqui, com muitos tratamentos e muitos blocos. Esse não é o ideal. Existem áreas específicas que exigem que a gente trabalhe com esse número grande de tratamentos e de blocos. Não são todas as áreas. Na maioria das áreas, o ideal é que você trabalhe com aquela regrinha que a gente já falou no DIC, né? Um número de parcelas ali que vai até no máximo 20, em torno de 20 e tantas parcelas, que você vai trabalhar ali o tratamento e repetição para dar isso. Experimento gigante desses são condições extras, são áreas extras que exigem, tá bom? Aí, se a gente for olhar aqui bem para dentro dessa área experimental, né? O que é que eu quero que vocês percebam aqui? Eu quero que vocês percebam, né? Que a gente tem aqui condições de estar observando blocos, tá? Na prática, onde esses blocos foram construídos tentando controlar uma situação determinada aqui, que vocês talvez não enxerguem, né? De cara só olhando para essa imagem. O que é que vocês acham que pode estar sendo controlado aqui nessa área experimental? Professora, se eu não estou enxergando mais acima, assim, já para o rumo do nome analisando o experimento, é uma parte mais alta, certo? Sim. Ele estaria, no caso, analisando como seria o desenvolvimento de cada bloco dele no decorrer da altura do declive desse terreno? Não, observe. A avaliação ela é em cima daquelas variáveis respostas que a gente já está acostumado. Produção, né, peso, tal. Aí é o que a gente avalia. A minha pergunta é, que eu quero que vocês entendam. O que é que vocês... o que eu quero que vocês compreendam o que é que está sendo controlado, né? Quando eu olho para isso aqui, o que é que você acha que pode estar sendo feito o controle aqui? A separação... Deve haver um número de plantas X, né, para cada parcela, e estão separadas por uma medida também X igual. Mais alguém? Então, vamos lá. Aqui, vocês dificilmente, né? Eu acho que ia ser bem, como vocês não são da área também, chegar ao raciocínio dessa questão, mas tem outros exemplos para vocês mergulharem e entender. Então, aqui eu queria que vocês observassem, né, que a gente tem uma situação de ter uma área alagada aqui, ó. Quem tá as plantas que estão nesse lado de cá, ó, elas têm mais condições. Por quê, professora? Porque aqui, ó, tem uma situação que tem, ó, vocês não viram aqui, ó, deixa eu botar de amarelo. Ó o riozinho que tem aqui nessa área. Entendeu agora, Lucas? Oxi. O Lucas botou, oxi. Ó o riozinho aqui. É que não dá para ver, professora, não dá para ver nada. Agora você tá vendo o riozinho ali? Botar de azul, né? O rio combina com azul.
Tá vendo? Todo mundo enxergando que isso aqui é um riozinho, ó. Aí dá para enxergar. Eu jurava que ali era o céu. Ele tava mais para a nuvem, sei lá. Não, pô, ali dá para ver que era um rio. Agora eu não entendi. Pegadinha do malandro, sei lá como é que fala. Aqui tem um riozinho, ó. Tá vendo? Opa! Só tem essa área, professora. É assim o negócio, ó. Como é que dá para conseguir uma área para a gente montar um experimento? Dá, professora, mas só tem aquela área ali. Aquela área tem um riozinho que é complicado, pode atrapalhar o experimento de vocês. Só tem aquele pedacinho ali que dá para disponibilizar. Professora precisada, vai dizer que não consegue driblar a situação? Estudou experimentação, sabe que pode driblar. Como? Construindo blocos. Entendeu? Isso quer dizer que esse bloco aqui, todo mundo que está aqui dentro está na mesma condição, ó. Submetido à condição de ter mais umidade, vamos assim dizer. Tá vendo? Bloqueei, me livrei do problema. Coloquei todo mundo dentro da mesma situação. O de cá de baixo, não, né? Aqui já estão mais livres, mas está todo mundo dentro do mesmo barco. Aqui também, todo mundo dentro do mesmo barco. O que é que diz o DBC? Todo mundo dentro da mesma situação, que eu estou usando o termo mesmo barco, né? Espero que vocês entendam o trocadilho. Mas é todo mundo dentro da mesma situação, dentro do bloco. Não importa que está todo mundo aqui dentro na situação de umidade. É isso que eu quero, garantir a mesma situação para todos. Entenderam? Aqui. Quer que tenha explicação disso aqui? Me digam aí, pesquisadores. O que está acontecendo aqui? Um lado é mais ventilado do que o outro, é alguma coisa assim. Que mais? Quantas possibilidades? Exposição à luz direta? Quantas possibilidades tem aqui que podem ser e devem ser controladas, né? Então, vocês chegam aqui para trabalhar com esses coelhinhos, né? E aí, e agora? Basta chegar aqui e sair colocando os tratamentos? O que é que vocês vão fazer, o efeito do estudo? Não. Tem que olhar para essa realidade e tentar controlar ao máximo as situações que vocês têm aqui para trabalhar antes de colocar os tratamentos, né? Então, aqui com certeza vai ter um lado que vai ter mais ventilação, eu preciso me preocupar em botar um bloco só desse lado, todo mundo no mesmo barco. Aqui vai ter um lado que vai ter mais luminosidade, então todo mundo tem que estar no bloco casualizado daquele lado, situação de maior, principalmente aqui luminosidade e ventilação, né? Então, na hora de casualizar os meus tratamentos, de botar os meus tratamentos dentro dos blocos, eu vou me preocupar em ter no meu croquis bem descritos que todo mundo que estava no bloco tal. Não, Amanda. É o que eu falei. Os blocos, como eu mostrei nesse slide aqui, Amanda, ó, não tem regra para bloco, assim, tá? O importante é garantir a homogeneidade. Pode ter tamanho diferente, pode ter forma diferente. O importante é garantir a homogeneidade dentro do bloco. Tá bom? Professor, mas aí, tipo, se fosse um bloco menor e outro maior, o animal do maior não estaria sendo privilegiado, dependendo do estudo, no caso? Animal maior? Animal de tamanho diferente? Ou o tamanho do Não, bloco mesmo, diferente? tipo assim, se eu pego aí no caso são coelhos, né, se eu não me engano. Sim. Você pegar um coelho dá uma jaula de 1 metro quadrado e pegar outro dá uma jaula de 2 metros quadrados. No caso, o que está no maior não ficaria mais privilegiado? Não, já é do seu estudo. Você que já sabe, você tem que garantir condições iguais para todos que estão ali. As gaiolas também devem ser, né, de um tamanho padronizado. Porque aqui, gente, experimento, a gente não é que o bloco, a pergunta de Amanda foi outra coisa. Aqui, Felipe, depende muito do objetivo do teu estudo, mas a gente tem que ter um padrão mínimo. O bloco é o quê?
é a condição local que eu estou controlando. Então, eu garanto que essa gaiola daqui está todo mundo sob a mesma condição local de luminosidade. Controlei isso aqui, porque eu botei todo mundo aqui, casualizei aqui dentro. Ali desse lado, eu botei no meu croquis, eu tenho um controle, que é o outro bloco que tem maior sombreamento. Ali do outro lado está um bloco que eu garanto o controle local, que tem menor ventilação. Entendeu, Felipe? Entendi, professor. Agora clareou mais. Quando a gente fala de controle local, é sobre a condição que você está casualizando os seus tratamentos. Tá bom? Aqui, por exemplo, a gente que trabalha em casa de vegetação, sempre vai ter na casa de vegetação uma área que é mais sombreada, uma que é menos sombreada. Então, no meu croquis, eu tenho que ter garantia porque eu botei um bloco de um lado que estava mais... O bloco 1 estava do lado que estava... Alguém falou que a internet está ruim. O bloco 1 está de um lado que estava mais... Isso tudo é informação para quê? Informação para quando vocês chegarem nos resultados de vocês. Quando a gente anota tudo, né? Isso aqui já é material e método, né? Porque na hora que chega na banca, que a gente já falou disso em método científico, na hora que chega na banca, que a banca começa a lhe apertar, deixa eu ver aqui que tem alguém falando. Ah, tá. Caso vocês cheguem na banca e aí a banca começa a apertar alguma coisa que você não lembra na hora, se você fez todas essas anotações, você pode dizer assim, professor, não coloquei aí, né? Não está na minha redação, não está escrito aí, mas este foi um bloco, né? Agora eu estou pensando aqui, que estava mais submetido à condição tal. Então, poderia ter justamente argumentado que devido a essa condição, né, o resultado pode ter chegado até aí. Eu estou dando exemplo de controle, é justamente isso. É a gente encontrar modos de ter o controle mesmo, sendo redundante, da situação que a gente está trabalhando. Então, aqui, ó, vou pegar esse exemplo aqui de florestal, que eu já falei com vocês. Está aqui, ó. O que é que vocês acham que está aqui nesses blocos sendo trabalhado? Ó, florestal, ó que bonitinho. Aqui eu tenho um bloco de mudas florestais. Ó. Aqui eu tenho um bloco. Aqui eu tenho outro bloco, né? Tá aqui. Isso aqui é o bloco andando, né, gente? Aqui é outro bloco. Para que será que montou esses blocos? Para controlar o quê? Aqui, você trabalhando com mudas florestais, muito se usa idade da planta diferente. Eita, meu filho botou aqui. Idade da planta diferente. Então, aqui eu posso ter mudas, né? Que a gente já sabe que a maioria são perenes. Então, tem mudas de muitos anos, mudas de poucos anos. Então, eu preciso ter um bloco, que vocês ouviram, eu preciso ter um bloco que tem só mudas de idade X, outro bloco que tem só muda de idade Y, antes de colocar meus tratamentos. Controlar essa situação, idade, e aí agora sim vir casualizando o que eu quero testar lá. Se é nutrição de plantas, o que é o estudo que diz. Beleza? Agora, aqui um exemplo muito bacaninha dentro da área de vocês, que eu poderia até dar um tempinho, se a gente tivesse mais tempo, para vocês analisarem assim e me dizer o que é que vocês acham que está acontecendo aqui. Olhem aí rapidinho e me digam o que é que vocês acham que está acontecendo aqui. Aqui estão as unidades experimentais disponíveis. Tá? Aqui a gente chama aqui, ó, unidades experimentais disponíveis. Tá desse jeito. Eu posso trabalhar desse jeitinho que tá aqui? Não. O que é que Teria eu que faço? agrupar eles por maior semelhança, né, professor? Vocês entendem por que é que saiu daqui e veio para cá? Como é esse aqui? O que é que está dizendo que saiu daqui e veio para cá? O que é que tem diferente desse aqui para cá? O que é que difere a situação de cima para baixo? Organização, né? Mas Organização. assim, elas estão heterogêneas, né? Estão todas aí juntas indiscriminadamente. Já na de baixo, elas já estão unidas assim por maior afinidade, aparentemente pela cor, digamos assim.
Perfeito, William. Raciocínio nota 10. Então, assim, aqui nós temos em cima as unidades experimentais disponíveis em condições heterogêneas, né? Tá, tem amarelo, com laranja, com rosa, com cinza, com azul. Tá aqui, né? Aí, se eu quero fazer uma avaliação aqui, se for pintinhos, vamos dizer, né? E você quer trabalhar observando o peso dos animais, né? Se tem pesos... Aqui pode ser várias situações diferentes, né? Digamos que você quer analisar o consumo do animal, o ganho de peso. Antes de botar os seus tratamentos, você precisa fazer o quê? Homogeneizar, separar em grupos. E aqui foi separado justamente em grupos, como o William falou aí. Peraí, vamos arrumar isso aqui. Vamos colocar em situação de semelhança, né? Aqui, claro, exemplo hipotético, mas aqui estão as unidades experimentais disponíveis e embaixo as unidades experimentais agrupadas por semelhança. Em animal é assim, vocês viram como a gente faz no campo, né? Os blocos, e aqui também é bloco, né? Aqui eu tenho um bloquinho do grupo, ó, cinzentado, sei lá, mais pro grafite. Aqui um cinza mais claro. Aqui outro grupo com as cores mais parecidas, aqui também. Ó, os grupinhos aí se formaram, ó, por semelhança, ó. Ó, agora que eu tenho grupos homogêneos, só a partir daí eu vou, então, agora partir para qual outro ponto? Casualizar os meus grupos homogêneos, né? Aí a gente vem casualizando os tratamentos nas unidades em cada bloco. Então, formou um grupo, aqui que a gente chama de um bloco, aqui outro bloco, aqui outro bloco, aqui outro bloco. E agora eu venho trabalhando os meus tratamentos dentro desses blocos. Não é assim que a gente faz? Que vocês estão aprendendo no DBC? É isso. Pegar condições de heterogeneidade, transformar em homogeneidade e trabalhar os tratamentos depois disso. Beleza? Então, aqui a gente diz basicamente isso. Ó, variação, a gente tem animais que são não homogêneos inicialmente. Então, a gente vai ter variações que são decorrentes das unidades experimentais. Então, eu divido essas unidades em grupos homogêneos, seja raça, idade, esses blocos aqui pode ser a idade dos pintinhos, pode ser a raça dos pintinhos, as cores podem representar isso tudo, né? Eu posso dizer que essa corzinha aqui, cinza grafite, é uma raça. Essa cor cinza clara é outra raça. Essa outra corzinha de baixo é outra raça. E só depois que eu coloquei dividido em raças, né, é que eu vim casualizando os meus tratamentos. Ou só depois que eu dividi os pintinhos por idades, é que eu vim aplicando meus tratamentos, tá? Então, aplico os tratamentos depois que eu tenho os blocos, tá? Sorteio, né? Lógico, dentro dos grupos, os tratamentos. E aí vem os exemplos que eu já falei. Beleza? Se fosse no dia que precisava fazer isso? Não. Não, né? No dia que não precisava dividir, tudo bonitinho. Então, quais são as características? Já podemos chamar elas aqui agora, as características que definem o delineamento em blocos casualizados. Leve em consideração 3 princípios básicos da experimentação: repetição, casualização, controle local, vocês já sabem isso. E a gente diz também, gente, que é, por incrível que pareça, o mais empregado na pesquisa agropecuária, tá? Então, o que a gente mais vê de experimentos aí nos nossos TCCs, mestrados, doutorados, são trabalhados em sua maioria no DBC, tá certo? Então, trabalhamos no DBC, alocando ou designando aleatoriamente os tratamentos dentro de cada bloco. Seguindo, então, a gente já pode dizer também que são características inerentes desse tipo de delineamento chamado DBC, que vocês estão sendo apresentados hoje, né? É característica desse tipo de delineamento apresentar entre os blocos, né? A gente já viu que pode haver heterogeneidade, ou seja, os blocos eles podem diferir entre si. Os blocos podem diferir entre si, os blocos não podem diferir, né? Em situações
endógenas dentro dos blocos, não pode haver diferença, mas entre os blocos pode haver diferença, vocês já viram isso. Cada bloco deve receber todos os tratamentos, vocês já viram isso também. E agora vem uma situação curiosa de blocos. Vamos ligar aí o pisca-alerta. Tá bom? Muita atenção. Cada bloco, deixa eu apagar aqui, cada bloco deve receber todos os tratamentos. Cada bloco deve receber todos os tratamentos. E aí eu complemento dizendo a vocês que quando o bloco recebe o tratamento uma vez, a gente diz que os blocos são iguais à repetição. O bloco recebeu o tratamento uma vez, a gente diz que... Oxe, eu clico numa cor, vai para outra. A gente diz que bloco... Oxe, vocês estão vendo? Estou marcando amarelo, está parecendo vermelho. Quando eu digo que o bloco recebeu o tratamento uma vez, só aparece uma vez cada tratamento dentro do bloco, eu digo que bloco é igual a repetição. O bloco recebeu o tratamento, cada tratamento uma vez, bloco é igual a repetição. Agora, por outro lado, se o bloco recebe o tratamento mais de uma vez, bloco é diferente de repetição. Estão começando a pegar o raciocínio? Vamos chegar aos cálculos já já e vamos ter situações diferentes para serem trabalhadas também. Tá? Então, antes de chegar no cálculo, para vocês entendam o raciocínio disso aqui. Professora, e desse aí, a professora tem uns vídeos também dos cálculos? Não. Aqui aquele vídeo serve para tudo, Lucas, tá bom? Que vocês tinham que aprender para o cálculo, vocês já aprenderam naquele vídeo, tá bom, Lucas? Agora é exercitar, mandar Tá bem. bom. Vamos lá, Amanda. Amanda disse que não entendeu, eu vou repetir, vai ter muitos exemplos aqui para frente para vocês entenderem. Eu tenho um bloco, certo? Quando dentro do meu bloco aparece A duas vezes, A1, A2, eu digo que bloco é a mesma coisa de repetição. Mentira, eu tô falando ao contrário. Não, Amanda, vem aqui comigo. Vamos junto aqui. Se o bloco aparece uma vez, se o tratamento só aparece uma vez, vou fazer aqui o desenho. Se o tratamento aparece uma vez dentro do bloco, eu tenho A, B, C, D e E. Aqui é meu bloco. Tá repetindo o tratamento aqui dentro? Não tá. Não. Se não tem repetição de tratamento dentro do bloco, quer dizer que o tratamento aparece uma vez. Neste caso, bloco é igual a repetição, certo? Bloco é igual a repetição. Ou seja, se no enunciado da questão aparece lá a informação de bloco, eu posso dizer que é a informação de J. Se eu disser tem 5 blocos na questão, quer dizer que tem quantas repetições? 5. Por quê? Vai estar no enunciado que também não houve repetição de tratamento dentro do bloco. Eu subtendo isso. Bloco é igual a repetição toda vez que só aparece uma vez o tratamento dentro do bloco. Bloco é igual a repetição toda vez que aparece somente uma vez o tratamento dentro do bloco. A partir do momento que aparece mais de uma vez o tratamento dentro do bloco, eu tenho um bloco diferente de repetição. Certo? Isso aqui é importantíssimo. Professora, quer dizer que isso aí vai mudar lá no grau de liberdade, né? Que vai ter essa diferença agora, né? Vai ter interferência no grau de liberdade. Ó,
Se o bloco, se o tratamento aparece mais de uma vez dentro do bloco, agora eu digo que bloco não é mais igual a repetição. Eu digo que bloco é diferente de repetição, porque vai aparecer dentro desse mesmo bloco outro A, outro B, outro C, certo? Nesse caso que aparece mais de uma vez, bloco é diferente de repetição. Quando só aparece uma vez, bloco é igual a repetição. Captado? Certo? Vamos entender mais isso aqui, ó, claramente. Quando é que eu chamo bloco igual a repetição? Quando eu tenho, né, aqui os tratamentos sem se repetir. A, B, C, D, E, F. 6 tratamentos sem repetir eles nenhuma vez. Agora aqui, eu tenho 3 tratamentos, só ABC, que se repetiu ao longo do bloco. Bloco com 2 repetições. Eu tenho A2, A1, B1, B2, C1, C2. Tem repetição dentro desse bloco aqui, gente? No segundo, tem repetição de tratamento no bloco, sim ou não? Sim. Tem que aprender isso aqui, porque tem questão teórica disso aqui, viu? Aliás, tudo que eu estou falando de teoria, vocês podem ser cobrados para raciocinar na hora de montar um experimento. Então, aqui eu tenho repetição de tratamento. É outra situação. Nessa primeira situação, eu posso dizer que bloco é igual a repetição, sim ou não? Aqui, eu posso dizer que bloco é igual a repetição, sim ou não? Amanda disse que sim. Quem já entendeu, vamos lá. E quem não entendeu, vamos lá também. Por que que aqui, nesse primeiro caso, eu posso dizer que bloco é igual a repetição? Porque eu tenho 6 tratamentos que não se repetem dentro do bloco. Eu tenho A uma vez só, B uma vez só, C uma vez só, D uma vez só, E uma vez só e F uma vez só. Dentro do bloco, o tratamento não está se repetindo aqui dentro. Mas, professor, e por que tem uma repetição aí? Calma, aonde tem repetição? Na primeira? Sim. Aonde está a repetição da letra aqui, Felipe? Não, estou dizendo embaixo, não tem uma repetição escrita. Não, aqui que eu quero dizer que bloco, aqui é para acompanhar o raciocínio do que eu estou falando, Felipe. Quando não tem. Quer dizer que é um que é igual, né, no caso. Exatamente. Aqui Entendi. eu quero que você entenda o seguinte: tratamento não está se repetindo dentro do bloco. Se tratamento não está se repetindo dentro do bloco, quer dizer, o raciocínio aqui é entender quando o bloco é igual a repetição e quando o bloco não é igual a repetição. Quando na questão eu vou olhar para J e dizer que J é a mesma coisa do que aparece lá. Se tem na questão 5 blocos, eu tenho que saber quando é que esses 5 blocos vai ser a mesma coisa de J, que é igual a repetição, e quando não vai ser. Entendeu, Felipe? É isso que é o raciocínio aqui. Pronto, entendi. Então, se não tem repetição de tratamento dentro do bloco, quer dizer que bloco é igual a repetição. Se não tem repetição de tratamento dentro do bloco, o bloco é igual a repetição. Aqui eu tenho A, B, C, D, E, F. 6 tratamentos que não se repetem. Então, bloco aqui é igual a repetição, nesse caso. Agora, do lado de cá, eu tenho que situação? A que aparece uma vez e A que aparece 2 vezes. Tratamento A se repetiu dentro do bloco. Do outro lado, eu tenho B que se repete uma vez e que se repete 2 vezes. 2 vezes o tratamento B dentro do bloco. O C, eu tenho um C que aparece uma vez e que se repete 2 vezes. Aqui dentro desse bloco tem repetição de tratamento? No lado Sim. direito? Sim.
Quando tem repetição de tratamento, eu não digo que bloco é igual a repetição. É só isso que vocês têm que entender. Certo? Se repetir o tratamento dentro do bloco, eu não posso dizer que bloco é igual a repetição. É uma regrinha, gente, para entender lá na frente, na hora que eu fazer o cálculo. Primeiro tem que entender isso. Bloco pode ser ou não igual a repetição. A chave da nossa conversa a partir de agora é essa aqui, ó. Nem sempre bloco é sinônimo de repetição. Porque nós que estamos acostumados a fazer os cálculos, né? Às vezes olha para a questão rápido e já sabe, bloco é igual a repetição. E nem sempre bloco vai ser igual a repetição. Vai ter situações em que bloco não vai ser a mesma coisa de repetição. Certo? Então, no DIC, repetição, o que é o indexador de repetição? A gente já sabe, de cara. J, não tem outra situação. J é indexador de repetição. Aqui no DBC, a gente vai ver outras situações. Pode aparecer outro indexador. Quando o bloco não é sinônimo de repetição, aparece outro indexador. Quando o bloco é igual à repetição, J é o indexador de bloco. Já antecipei os fatos. Estão entendendo? Sim ou não? Tô entendendo o raciocínio. Tem que ver na prática se vai dar certo. E aí, professora, como é que eu escolho se vou ou não fazer repetição dentro do bloco? Como é que essas questões são formuladas? Com que sentido essas questões são formuladas? Né? Como é que eu escolho, na hora que eu estou formulando o meu experimento, que a senhora traz as questões, se tem ou não repetição dentro do bloco? Quais são as situações que levam à necessidade de ter repetição dentro do bloco e transformar, né, consequentemente, a necessidade de aparecer um outro indexador? Quais são as condições que levam à necessidade do bloco? Quando eu tenho poucos tratamentos, eu posso precisar trabalhar com mais repetições para aumentar o número de parcela. Lembra daquela recomendação que a gente viu, da nova que a gente usou no DIC? Que a gente tem que ter, no mínimo, quantas parcelas? 20. Certo? Então, eu posso ter 3 tratamentos e 5 blocos. Automaticamente, eu estou considerando que bloco é igual a repetição. Via de regra, se pensa que bloco é igual a repetição. Quem me dá as parcelas no DBC? Bloco e tratamento. Quem me dá a parcela no DIC? Tratamento e repetição. No DBC, quem me dá as parcelas? Bloco e repetição. Só que nem sempre, desculpa, quem me dá o número de parcelas no DBC é o número de tratamento e o número de blocos, certo? Se eu tenho 5 blocos e 3 tratamentos, eu tenho quantas parcelas? 15 parcelas, certo? Se eu quiser aumentar esse número de parcelas, e agora eu estou no DBC, o que é que eu faço? Aí é uma situação em que pode necessitar aparecer o número de repetição aumentado. Você está numa situação em que não pode aumentar o número de blocos, ó, só tem essa área, certo? Você está com 3 tratamentos e 5 blocos. Só que lá ali no contexto da questão, aparecem as circunstâncias assim, ó. Você está aqui diante da situação, tem essa área experimental, só dá para construir 5 blocos. Você tem 3 tratamentos, vai dar 15 parcelas. Como você pode aumentar esse número de parcelas? Vamos, então, repetir os tratamentos dentro dos blocos para aumentar o número de parcelas? Esse é o raciocínio do pesquisador. Eu tenho 3 tratamentos, 5 blocos, não tenho mais área, tenho 15 parcelas. Preciso aumentar o número de parcelas. O que é que pode ser feito? Eu vou repetir os tratamentos. Eu tinha ABC e agora eu vou fazer ABC. E agora eu vou fazer A1,
B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Para que isso? Por que eu preciso da repetição? Para tentar elevar esse número de parcelas. Certo? Que eu só tenho 15. Então, agora, aparece a seguinte situação. 3 tratamentos vezes 5 blocos vezes 2 repetições. Veja que isso não vai aumentar o número de parcelas. 3 vezes 5, 15 vezes 2, dá quantas parcelas agora? 30 parcelas. Entenderam o raciocínio? Para que repete dentro do bloco? Sim. Então, no DBC agora, pode ter situação de aparecer um novo indexador. Além de I de tratamento, J de bloco, que é repetição, pode aparecer um outro indexador que a gente vai ver depois. Certo? Aqui estamos trabalhando com a possibilidade de bloco ser igual a repetição. Quando o bloco é igual a repetição, para aqui. Quando o bloco é diferente de repetição, aparece outro indexador. Certo? Então, essas são as possibilidades que aparecem dentro do DBC para a gente trabalhar. Então, eu posso diminuir o número de blocos com repetição de tratamento dentro do bloco. Tá vendo? É os ajustes que a gente pode fazer dentro do delineamento. No DBC, como é que eu posso fazer os ajustes? Dessa forma. Eu posso diminuir o número de blocos, já que eu precisava aumentar para aumentar o número de parcelas. 3 tratamentos. Se eu botasse 8 blocos, daria 21 parcelas. Mas não tem área para fazer 8 blocos. Qual a alternativa? Diminuo o número de blocos, deixo 5 blocos, certo? Posso diminuir o número de blocos usando que alternativa? Repetição de tratamento dentro do bloco, aumentando as parcelas. Essa observação que tem aqui. Eu posso diminuir o número de blocos, manter 5, né? Fazendo o quê? Repetindo o tratamento dentro do bloco. Aumento o número de parcelas, mas eu preciso repetir tratamento dentro do bloco. Claríssimo? Tranquilíssimo? Belíssimo? Como é? Sim ou não? Volta lá, professora, por favor. Oi? Volta no outro slide. Voltei. Entendi. Hã? Pode prosseguir. Todo mundo tranquilo? Eu estou entendendo que vocês estão tranquilos, tá? Então, agora tem um outro conceito que eu quero que vocês entendam dentro da experimentação. Muitos de vocês já devem até saber disso. Amém. Mas eu preciso relembrar para quem ainda não tem essa noção. Não. Informar para quem ainda não tem essa noção e relembrar para quem já tem essa noção. Que noção é essa? Parcelas experimentais. Quando eu falo de parcela, tá? Eu vou abrir esse parênteses porque isso é importante, tá? Uma parcela, ela pode ser formada por um único indivíduo ou pode ser formada por um conjunto de indivíduos. Quando eu falo isso fica muito claro para vocês, sim ou não? Uma parcela pode ser formada por um único indivíduo ou por um conjunto de indivíduos. Isso fica muito claro para vocês, sim ou não? Sim. Que ótimo. Para todos? Sim? Tem alguém que tem dificuldade de visualizar isso? Vamos entender aqui. Eu posso ter um bloco como esse aqui, que tem 3 parcelas de 4 plantas. Ó, esse primeiro bloco aqui, eu tenho 3 parcelas de 4 plantas. E nesse segundo bloco, eu tenho um bloco com 12 parcelas de uma planta. Vocês estão enxergando que ambos os blocos têm os mesmos tratamentos? 3 tratamentos? Sim ou não? Vamos chamar as cores de tratamentos. Vocês estão enxergando que no primeiro bloco eu tenho o tratamento rosa, o tratamento azul e o lilás. E no segundo bloco eu tenho o tratamento rosa, o azul e o lilás, do mesmo jeito. Quem gostaria de me explicar isso aqui? Dentro do contexto de ter um bloco, que é o primeiro,
que aparece 3 parcelas de 4 plantas, formando, né? Uma parcela vai ter 4 plantas. E no segundo caso, cada parcela tem uma planta. Vocês estão enxergando isso? Sim, professora. Professor, continuaria assim, né? Só que ele só alterou a ordem, né? Alterou só a ordem aqui, Felipe? Vou explicar, Amanda. Foi, não foi não? Continua tendo 4 rosas, só que ele, tipo, misturou. Não, Felipe, vamos prestar atenção. Eu estou dizendo que uma parcela experimental, ela pode ter um grupo de indivíduos e pode ter só um indivíduo. Eu posso ter uma parcela no meu experimento que tem 4 plantas, 6 plantas em uma parcela e posso ter uma parcela com uma planta só. Eu posso ter uma parcela que tem 4 animais e chamar de uma parcela, formando ali um grupo de, né, animais que está na mesma parcela, e posso ter a parcela que só tem um animal. Quando eu faço parcela, não tem obrigação de ter apenas um animal. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala unidade experimental, pode ter um animal e pode ter mais de um animal. Isso é o resumo da ópera. Quando a senhora trata de um animal, a senhora quer dizer uma espécie de animal, é isso? Não, não. Um animal. Posso ter um coelho e posso ter 3 coelhos. Isso aí, Camille. No primeiro bloco, presta atenção aqui, Felipe. No primeiro bloco, eu tenho 3 parcelas. Vocês estão enxergando que eu tenho 3 parcelas? Sim. Ó, ó. Uma parcela toda de tratamento rosa, outra parcela toda de tratamento azul Ah, e eu tô entendendo. outra parcela toda de tratamento lilás. Só que como é que está a minha parcela? Com um grupo de indivíduos, 4 plantas, que poderiam ser 4 animais. E como é que trabalha, professora? Se eu estivesse avaliando aqui a altura, eu tiro a média dessa unidade experimental e tenho o meu valor observado desses 4 plantas que receberam o mesmo tratamento, formando uma única parcela. Certo? Então, a parcela tem 4 indivíduos e pode ter a parcela com um indivíduo, que é o caso do bloco de baixo. No bloco de baixo, eu tenho do mesmo jeito só tratamento rosa, só tratamento lilás e só tratamento azul. Só que embaixo está acontecendo o quê? Está se repetindo o tratamento, não é isso? Sim ou não? Sim, agora eu entendi. Agora eu entendi o que a senhora está querendo dizer. Cada parcela, eu tenho uma unidade só de uma planta. Certo? Então, por isso que eu digo, é um bloco com 12 parcelas de uma planta. Embaixo, ó, é um bloco de 12 parcelas de uma planta. Em cima é um bloco com 3 parcelas de 4 plantas. Cada quadradinho desse aqui é uma parcela. E só tem uma unidade experimental. Então, os 3 tratamentos aqui precisaram se repetir. Certo? Mas são os mesmos 3 tratamentos. Então, se eu fosse perguntar qual dos 2 blocos, onde bloco é diferente de repetição ou onde bloco é igual a repetição? Bloco vai ser diferente de repetição, onde tem repetição do tratamento, que é embaixo, certo? Aqui embaixo tem repetição do tratamento. Toda vez que tem repetição do tratamento, bloco é diferente de repetição. Toda vez que tem repetição do tratamento, bloco é diferente de repetição. Toda vez que tem repetição de tratamento dentro do bloco, bloco é diferente de repetição. Ok? Então, aqui eu tenho 3 tratamentos repetindo ao longo das minhas parcelas. O mesmo azul, lilás e rosa de cima está embaixo, só que se repetindo. Beleza? E aqui não, aqui é um grupo todo formando uma parcela. Aqui é um grupo todo formando outra parcela. Aqui é um grupo todo formando uma outra parcela. Entenderam? Melhorou, Amanda?
Amanda entendeu. William, é o seguinte. Em cima, eu tenho 3 parcelas de 4 plantas. O raciocínio que eu quero que vocês entendam é que uma parcela ela pode ter um indivíduo apenas, uma planta ou um animal, e uma parcela pode ter só uma planta ou um animal, e pode ter um grupo de animais ou um grupo de plantas. Entendeu? Em cima só tenho uma planta, embaixo eu só tenho uma planta dentro de cada parcela, ó. E aqui não. Aqui eu tenho, ó, fechado uma parcela com 4 plantas, fechado outra parcela de 4 plantas, fechado outra parcela de 4 plantas. Melhorou, William? Sim? Gente, vamos fazer uma chamadinha? Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Ai, vantagens e desvantagens. Vamos fazer uma chamadinha? Bora. Tá. Deixa eu interromper aqui a gravação, porque eu quero conversar com vocês aí, ver o que é que vocês estão.